Daqui a um ano a gente vai ver isso aí e falar, caraca, ó, a gente começou com isso aí, ó. Fala, Elvão, beleza? Cara, antes da gente começar, vamos dar um oi pra galera aqui. Galera, então, esse vídeo aqui que a gente tá gravando agora, que você tá assistindo agora, é um desejo nosso que a gente já queria fazer já há algum tempo. E a gente queria compartilhar um pouco dos nossos bastidores, compartilhar um pouquinho dos nossos resultados e como você também pode alcançar algum desses resultados no empreendedorismo digital, né? Então tá aqui eu, Lucas, né? Primeiro, me apresentar, né? Lucas, grande prazer. Nosso primeiro vídeo longo. Elvão, fala Elvão. Aqui é o Elvis Rodrigues, sou sócio do Lucas. Tá faltando um cara aqui, ele tá passeando agora, o Diego Guedes também, da nossa equipe, da LED. A gente é o Instituto LED e a gente trabalha com isso, a gente trabalha ajudando profissionais, experts, com o conhecimento deles a impactar outras pessoas no mundo. Então, a transformar a vida de outras pessoas com a expertise que ele tem. Então, a gente faz a ponte. A gente é a ponte entre o expert e a pessoa que precisa daquela transformação. E, claro, ganhar dinheiro nesse processo, né? Porque Claro. dinheiro tem que sustentar tudo. A gente monetiza tudo isso, né? Claro, a gente Exatamente. precisa sobreviver, todo mundo, e é um negócio assim que, cara, ele é um dos negócios mais rentáveis que tem na atualidade, assim, com um investimento que retorna muitas vezes, né? Mais do que vários outros tipos de negócio. E aí, Elvão, eu já quero logo colocar o tema aqui desse nosso papo, cara. Educar para vender, né? Educar para vender. Então, esse é o nosso tema aqui da nossa conversa. Cara, então vamos começar a explorar esse tema. Primeiro, você acha que é intuitivo isso? Educar para vender? Cara, é totalmente contra-intuitivo, né? Normalmente, uma empresa ou um vendedor, quando ele vai vender, ele já começa logo a falar do produto dele, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, o que eu vou vender? Deixa eu explicar o meu produto, falar os benefícios dele, a característica, porque o meu produto, ele faz isso, faz isso e faz isso. E aí a pessoa já começa a falar logo do produto, antes mesmo de educar o consumidor de que ele precisa daquele produto. Por que ele precisa daquele produto? Onde é que aquele produto resolve alguma coisa na vida dele, né? Então, educar para vender é uma coisa muito importante e que não é intuitivo. E assim... Não vejo como intuitivo. E assim, vender é uma coisa que toda empresa precisa fazer, né? Sim. Toda empresa não, todo negócio. Porque, por exemplo, o cara que é profissional autônomo, nutricionista, médico, dentista, ele também tem que vender. Mesmo que... se bem que a maioria dos autônomos hoje também devem se considerar uma empresa. Então, cara, tem que vender. Até mesmo, eu diria que até mesmo o cara que ele é um funcionário, sabia? Ele também tem que vender. Ele vende a hora dele em troca de um salário, né? Mas é claro, isso é mais óbvio na empresa. E ele se vende, né? Ele se vende até para poder encontrar um salário melhor e tal. No mercado, ele se vende. Perfeito. Então, e como vender é muito intuitivo, acaba sendo... Como é que eu falo? Acaba sendo muito intuitivo... Perdão. Como vender é muito necessário, né, para a empresa, a empresa para sobreviver tem que vender. Então é muito intuitivo que o empresário, ele fala, cara, já que eu tenho que vender, já tenho que começar aqui sentando porrada aqui no produto, sentando já quando eu abordo o meu cliente, ou quando eu vejo um potencial cliente, já tenho que partir direto para o ataque. Parece muito intuitivo, né? Eu tenho aqui uma ferramenta, então eu tenho que vender ela o mais possível. Eu preciso fechar o negócio, né? Tem que fechar o negócio. E, cara, até certo ponto tá certo. Se não vender, a empresa quebra, né? O problema é o jeito como isso é feito, né? Sim. Até porque a gente descobriu isso. Contei um pouquinho. Quando nós aqui da LED começou a empreender. Quando nem era LED ainda, quando a gente teve outras empresas. Como é que a gente vendia, cara? A gente sempre na porrada, né? A gente, exatamente como você falou, indo pra cima. A gente queria vender, e muitas vezes a gente não conseguia nem fechar aquela venda que a gente queria fazer, ou aquele serviço. A gente vendeu muito serviço, né? Às vezes a gente queria empurrar aquilo na pessoa, goela abaixo,
e muitas vezes não dava certo. Às vezes até dava certo a venda, só que depois a gente não conseguiria manter aquele serviço, porque às vezes nem encaixava tanto na necessidade do cliente, porque a gente acabou vendendo, fez uma força bruta para vender, às vezes até pode ter conseguido vender, só que na hora de entregar, a gente tinha um pacotinho muito fechado para entregar e nem era aquilo que o cliente queria. Pode acontecer isso também. E aí que entra o educar, né? Que quando você vai educar, você descobre a real necessidade do cliente. E você precisa educar ele no seu processo para que, na hora que você for vender, entregar alguma coisa para ele, você entregue exatamente o que ele precisa. Certinho. Você vai ver o que ele quer e vai entregar o que ele precisa. Então você adapta. Antes de entrar nessa questão de educar para vender, uma coisa também, né, quando a gente é muito agressivo na venda, muitas vezes a gente parece como aquele cara que está desesperado, né? Trazendo aqui para a área como é que eu falo? Para a área da conquista, né? A gente que é homem, todo mundo que já é casado, né? Eu sou pai, você também é pai. Mas a gente sabe que, quando a gente estava namorando, quando a gente ia muito com sede ao pote, o que acontecia? A pessoa percebia. Cara, é visível. Quando você vê uma pessoa que tá querendo fechar o negócio, tá querendo com muita agressividade, tá querendo com muita sede ao pote, ela transparece meio que uma aparência de desespero. Desespero, né? É verdade. Esse cara quer vender de qualquer jeito, meu. Dá essa impressão, né? E isso soa mal, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ele tá só querendo me vender. Ele só quer me vender. E isso não é uma coisa boa de se passar pro cliente, né? Só quer vender. Eu quero te ajudar. Então, o que a gente tem que passar é que quer ajudar e não que quer vender. Vender é parte do processo. Vender é parte do processo. Então, hoje, o que a gente aprendeu, né? Com tudo isso? A gente aprendeu que existe outras formas de vender. Por que a gente fazia isso, né? A gente fazia porque a gente só conhecia essa forma. Então, cara, se eu tenho um produto, eu tenho que vender ele de qualquer jeito. E, ao longo do tempo, a gente aprendeu, cara, não. Existem outras formas de vender. Uma delas é através da educação. E assim, galera, eu sei que é um negócio muito, muito louco, né? Como assim, Lucas? Você tem que educar? Não faz sentido. Você tem que dar uma aula? Explica aí, Ivan. Como assim, velho? O que significa educar aqui nesse contexto? Na minha visão, o educar é você conscientizar o seu potencial cliente de que ele tem um problema. Boa, essa palavra é boa, hein? Consciência. É um processo de criação de consciência. Conscientizar ele do problema que ele tem. Às vezes, dependendo do grau de consciência que ele tiver, ele já até sabe o problema. De que existem soluções e que você tem uma das soluções. E que por que a sua solução é a melhor para ele naquele momento. Por que a sua solução é uma oportunidade. Então, isso é o processo de educação, né? Que a gente tem que fazer para vender. Uma coisa que a gente aprendeu que mudou totalmente essa chavinha de, cara, antes da gente fazer uma oferta, a gente tem que educar o nosso cliente, foi quando a gente aprendeu a seguinte pergunta. O que o meu cliente já sabe? Porque muitas vezes o cara, né? O cara não, né? O potencial cliente, vamos chamar de o cara mesmo. O cara, ele não tá ainda consciente de que o produto que eu tô vendendo vai, de fato, ajudar ele. Né? Teve uma vez que eu vi num livro, se não me engano foi um livro do Michael Masterton, onde ele fala muito bem sobre isso, que é os níveis de consciência. Ele fala que são 5 níveis de consciência, né? Desde o nível inconsciente, que é assim, o cara não sabe nada. Nada do quê? Ele não sabe nada do que é necessário saber para ele entender que precisa comprar meu produto. Certo? E tem o nível mais consciente, né? Que, esse cara sabe tudo que ele precisa para comprar meu produto e só precisa receber uma oferta. Esse é o cara que tu pode ir lá fazer o fechamento com ele, né? Exatamente. O cara que tá mais consciente é o cara que tá no ponto. Pra você ir lá e fazer o fechamento com ele. Beleza. Só que, qual é o problema? Tem muito desse cara aqui? Já tá consciente? Não. Esse é o problema. Sei lá, tem muito pouco, né, na verdade. Na maioria das vezes, tem muita
tem muito pouca gente que já tá, assim, que já sabe tudo que é necessário saber para comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que lidar com pessoas que estão com níveis de consciência menores, né? Às vezes o cara está totalmente consciente, ou seja, não sabe nada. Muitas vezes ele está consciente do problema. Ele sabe que já tem um problema. Aqui um exemplo, sei lá, muita gente sabe, pegando aqui o nicho de investimento, né? Muita gente já sabe que investir na poupança é um mau investimento. O cara sabe. Só que ele não sabe a solução, ou seja, ele está consciente do problema, mas não tem os outros níveis de consciência, né? Não sabe a solução, não sabe o produto, não me conhece, certo? E tem mais níveis, né? Então, tem um cara que está consciente da solução, ou seja, pegando esse mesmo nicho, pô, eu já sei que eu tenho que investir em ações, por exemplo, tá? Não estou dizendo, não tô recomendando nada aqui não. Mas vamos supor que o meu nicho seja isso. Então o cara já sabe a solução. Só que ele ainda não conhece o meu produto. Ele não me conhece ainda, não confia em mim. Eu tenho que gerar essa consciência nele. Que é o como, né? Por exemplo, ele já tem a consciência da solução, ele sabe o problema. Pô, eu tô colocando meu dinheiro na poupança e sei que isso é mal. Isso não é um investimento, esse é o problema. Eu sei da solução, eu preciso investir em ações, em fundos imobiliários, eu preciso fazer construção do meu patrimônio, solução. Só que existe agora um problema, né? Um novo problema, que ele não sabe como. Beleza, sei, a solução é investir em ações, mas como é que eu faço isso, meu Deus? E aí é a hora que ele começa a fazer o quê? Ele começa a pesquisar assim, pela solução definitiva, né? Ele sabe que a solução é investir, mas ele não sabe como. Então, o que ele vai fazer? Buscar uma solução para o como dele. E aí ele começa a pesquisar no Google, pesquisar, ele começa a olhar, procurar coisa no Facebook, no Instagram, ele começa a ficar atrás disso. E é aí que acontece o momento em que você capta esse cliente. Como? Não sei se a gente já vai entrar nisso, né? Mas aí agora é a hora que você vai lá e ele te conhece. Esse é o momento que ele te conhece. Ou ele pode te conhecer até antes, no processo de construção da consciência. Se você tiver pegado ele e criado essa consciência ali, é até melhor. Na hora de fazer o fechamento vai ser bem mais poderoso do que se ele te conhecer já no momento em que ele está buscando a solução. Então, só que o momento do fechamento é sempre ali, quando ele está buscando a solução. Exatamente, exatamente. E é por isso que hoje, por exemplo, nos nossos processos de vendas, né, hoje a gente atua basicamente com curso online, a maioria dos nossos produtos, né? Então hoje, o que a gente faz? Antes da gente vender, o que a gente faz? Um processo de educação. Quase todos os produtos, né, que a gente tem hoje. Sim. Então, em quase todos os produtos hoje, antes da gente fazer uma oferta, o que seria uma oferta? Falar, cara, o produto é esse, o preço é esse, tá aqui o link de pagamento. Claro, falando de maneira simplificada. Mas hoje em dia, antes da gente fazer uma oferta desse tipo, que a gente faz um processo de educação. Um processo onde a gente vai fazer justamente isso que o Alves falou. De gerar essa consciência nesse potencial cliente. Ou seja, se ele está inconsciente, eu tenho que gerar consciência nele do problema, da solução do meu produto. Ah, não, se ele já conhece o problema, eu tenho que gerar consciência da solução e do meu produto. E se ele já conhece a solução, eu tenho que gerar consciência só do meu produto. Então, mas de qualquer forma, isso é um processo educativo. É um processo educativo. É muito doido isso, né? Então, a gente percebe que um processo educativo acaba potencializando, assim, potencializando exponencialmente o poder da nossa oferta. Então, quando o cara chega na nossa oferta e assistiu lá todo o processo educativo, o que acontece? A chance dele fechar aumenta muito. E a gente observa isso, né? E ainda mais quando o processo educativo é feito por você, né? Porque isso vai te posicionar como alguém confiável para aquela pessoa, né? Na hora de ela fazer o fechamento, escolher entre a outra pessoa que não foi quem ensinou para ela as coisas e você que foi quem nutriu ela de conteúdo, nutriu ela com aquilo que criou a consciência dela, claro que ela vai escolher você, né? Exatamente, exatamente. Então,
educar para vender. Então a gente aprendeu, entendeu e aplica isso. Que a gente hoje já desenvolve um processo educativo antes de fazer uma oferta. Por quê? Para mim, o mais importante é sempre o porquê. Por quê? Quanto mais o cara está consciente de que ele precisa saber para comprar, né, aquele produto ou serviço, mais eu vendo. Simples assim. Certo? Correto. Beleza. E qual é o primeiro passo, Elvon? Vamos lá, eu já entendi isso, que educar para vender é uma forma de eu vender muito mais. O primeiro passo para você iniciar um processo de educação para vender mais é você começar a gerar conteúdo sobre aquilo que você precisa educar o seu cliente. Então, se você vende sapato, você vai precisar criar conteúdo sobre sapato. Você vai falar por que o sapato que tem a molinha lá, aquele Nike Shox, sei lá, por que ele é importante, por que a pessoa tem que comprar esse tênis? O que muda isso na vida dela? Então, você tem que começar a conscientizar a pessoa do produto, conscientizar a pessoa que existe um problema. Pessoas que treinam na academia, estou dando um exemplo, assim, viajando, mas pessoas que treinam na academia e não usam o tênis com a mola XYZ tendem a ter mais dores na panturrilha, sei lá. Então, você está conscientizando a pessoa de um problema que ela nem sabia que existia. Então, é você mostrar que existe um problema relacionado àquilo que você vai vender lá no futuro. E depois você começa a conscientizar da solução. Solução é o quê? Quando você utiliza o tênis que tem a mola tal, isso alivia mais os seus tendões e faz com que você tenha uma performance muito melhor nos treinos. Você não está vendendo nada, você só está falando da mola, que isso aí é melhor para treinar. Eu dei um exemplo bem tosco, mas pode ser várias coisas, entendeu? Então, é bem isso, você tem que gravar conteúdo sobre isso, pensando sempre no problema, pensando na solução e pensando também no que as pessoas pensam. Às vezes a pessoa tem uma crença de que usar tênis de mola para correr é melhor do que o sem mola. Sei lá, talvez não seja. Talvez isso seja apenas uma coisa que ela pense que é assim. Então, no seu mercado, talvez tenha várias crenças que as pessoas acham em relação ao que você vende, entendeu? Então, você tem que começar a quebrar essas crenças no seu conteúdo, gravar conteúdos que quebrem essas crenças e que mostrem o que é de verdade, os mitos, né? Falar dos mitos né, em relação ao seu produto. E assim, é muito louco isso, né, cara? Porque eu vejo que ainda hoje, né, estamos aqui em 2020, ainda tem gente que ainda não entendeu do poder das redes sociais. Eu vejo que tem gente que olha a rede social ali como um local de divulgação. Eu vejo muito isso, né? O cara que não conhece nada de marketing digital, rede social é um lugar para divulgar. É isso, palavra, divulgar. Tem gente que ainda vê rede social só como um local como interação. Não, que é lugar para interagir e tal. E eu vejo que, como você bem falou, a rede social ela tem um poder muito grande quando a gente utiliza ela como uma ferramenta de geração de conteúdo. A gente acabou de falar aqui. Vamos lá. Vamos encaixar todas as peças aqui. Educar para vender. Quanto mais a gente educa o nosso potencial cliente, e aqui entende-se educar como gerar consciência do que ele precisa saber para comprar o meu produto ou serviço, certo? Uhum. Bom, a gente falou que a gente pode fazer esse processo educativo logo antes de fazer uma oferta. Mas se eu sei que quanto mais eu educo ele, quanto mais eu crio consciência, mais eu vou gerar pessoas que vão querer comprar esse meu produto, por que não amplificar esse meu processo educativo? Como é que a gente amplifica? Gerando conteúdo nas redes sociais. Ora, se eu tenho, sei lá, uma loja de vinhos, por que eu não gero conteúdo falando sobre vinho? Melhor vinho, sei lá, o vinho tinto e tal, né? Tipos de vinho, né? Tipos de vinho. Por que um vinho mais velho, por exemplo, por que um vinho mais velho é melhor? Por quê? Todo mundo fala que o vinho, quanto mais velho, é melhor. Mas por quê? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Às vezes, né, a pessoa nem gosta ainda de vinho, mas ela tem essa é uma curiosidade, né? Que, assim, que instiga a todos.
E o que vai acontecer se um cara, dono de uma loja de vinho, começar a produzir conteúdo sobre vinho? O que vai acontecer? Vai começar a criar uma audiência, certo? Que gosta de vinho. Faz sentido? Pô, se eu assisto Exatamente. um vídeo de um cara falando sobre vinho... Ou que gosta de vinho, ou que tá bem interessado a passar a gostar, né? E ela aí, nem sabe que ela vai gostar ainda. E aí que vem a sacada. Se eu tenho um grupo de pessoas que estão interessadas em vinho e tem uma loja de vinho, pronto. Eu tenho um produto, eu tenho uma audiência. É só eu oferecer. Exatamente. Educar para vender. O exemplo que você deu foi muito bom. Cara, se eu tenho ali uma loja de tênis e eu produzo conteúdo sobre tênis, pô, câmera tênis para correr e tal, eu vou começar a gerar uma audiência de pessoas interessadas em tênis. E se eu tenho um produto, se eu tenho um curso sobre educação de filhos e eu gero conteúdo sobre educação de filhos, o que eu vou fazer? Vou começar a gerar uma audiência de pessoas interessadas nesse assunto. E se eu tenho um produto, depois é só eu fazer uma oferta, uma campanha, um processo de vendas. De novo, educar para vender. Cara, muito bacana esse nosso papo aqui. Você querer concluir com alguma coisa? Cara, eu acho que muita gente faz o que hoje nas redes sociais, né? A pessoa, ela faz aqueles posts de imagem, texto, e muitas vezes já oferecendo produto. Eu vejo direto ótica, né? Coisa de óculos. Vai lá e aparece um óculos, novo modelo que saiu, não sei o quê. Pô, mas e aí? Será que alguém mesmo vai comprar dessa forma? A loja de roupa também já vi. Nova coleção aqui, R$29,90, R$59,90. Pô, mas... Então, o que fica de lição? No lugar de postar promoção de venda, hoje tem promoção, tananã, posta conteúdo. E na hora certa você faz a promoção. Então você tem que ter um equilíbrio entre isso, né? Entre o que você cria de consciência com o seu conteúdo e o momento em que você faz a oferta de alguma coisa. O momento de ofertar é o momento de ofertar, o momento de educar é o momento de educar. Então tem que separar as coisas. Isso é muito importante também. Então, se você quer vender bastante ovo de Páscoa na Páscoa, bastante chocolate, começa a ensinar sobre tipos de chocolate, como armazenar o chocolate, como que o chocolate sei lá, com 70% de cacau faz bem para a saúde ou não. Então, começa a educar o público. E no dia da Páscoa, tu vai lá e faz a sua oferta. Ou então, num dia específico, não precisa ser só na Páscoa, tá, gente? Mas em dias específicos. Faz conteúdo e oferta. Conteúdo e oferta. Porque o conteúdo ele vai atrair as pessoas que gostam daquilo que você fala. Exatamente. Quando você tem as pessoas ali, você tem um ambiente, você criou um momento, você tem que criar um momento. Quando você tem as pessoas ali, você criou um momento propício para fazer uma oferta. E aquelas pessoas que te acompanham, elas vão te ver como autoridade naquele tema. Elas vão falar, pô, essa pessoa aqui que tá falando de tênis, que tá falando de roupa e tal, sabe tudo. Tudo que eu sei, eu aprendi com ela. E agora ela vai vender o produto dela. Pô, eu vou comprar. E ainda mais se a pessoa quer, né? Se a pessoa quer te ver como autoridade, cara, dificilmente ela não compraria. Perfeito. E você falou, resumo tudo, cara. Conteúdo, oferta. Conteúdo, oferta. Quanto mais você gerar conteúdo, mais você vai gerar um grupo de pessoas interessadas naquilo que você está falando. E se você tem um grupo de pessoas interessadas naquilo que você está falando, você tem uma audiência e você, uma vez que essa audiência está consciente de que ela quer aquilo, você vai lá e faz uma oferta. Simples assim, né? Educar para vender. Educar para vender.